dias, caríssimos amigos. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Hoje nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, questões 803 e 816, que são aptidões e progresso. Quais são as nossas aptidões, quais são os nossos progressos e como estamos progredindo. E nós vamos conversar hoje, mas antes vamos fazer a nossa meditação, a nossa interiorização, pedindo aos bons espíritos, ao Mestre Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos ilumine, que nos dê a compreensão daquilo que vamos aprender hoje e que possamos colocar tudo aquilo que aqui nós ouvimos para a nossa evolução espiritual na prática do dia a dia. Que assim seja. Aptidões e progresso. No Livro dos Espíritos, nessas questões que nós conversamos a partir de agora, 803 a 816, Allan Kardec vai nos falar sobre as aptidões e progressos. E vamos começando com a primeira frase, onde ele diz que todos os homens tendem ao mesmo objetivo, que é a perfeição. Então nós já vamos entendendo de que nós realmente estamos tendendo à perfeição. Claro que a gente vai acertando, vai errando, vai moldando aqui, moldando ali, mas a gente tem que começar a entender que nós somos seres perfectíveis, ou seja, estamos tendendo sempre a uma perfeição. Nós nunca vamos ficar estagnados. Mesmo aquele nosso irmão, aquela nossa irmã que vive hoje numa situação de penúria através de drogas, do crime, numa vida monetariamente muito ruim, esse irmão e essa irmã está caminhando para a perfeição. O problema, a questão lógica é nós analisarmos se eles estão interiorizando isso e procurando entender o que está acontecendo na sua vida. Por isso que Deus, como diz Allan Kardec, o Espírito de Verdade, Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um vive adquirindo maior ou menor experiência. Isso é muito interessante. Por isso que a gente sempre incentiva as pessoas a aprenderem, a estudarem, a melhorarem a sua vida pessoal, material, profissional e espiritual principalmente. Por quê? Porque todos os espíritos nasceram iguais, simples e ignorantes. Simples quer dizer sem nada, ignorantes, ignorando as coisas e as leis de Deus. E apesar das leis de Deus estarem incutidas na sua consciência, se ignoram muito as leis de Deus. Então cada um vai, através dos tempos, através das idas e vindas nestes e outros planetas, através da reencarnação, adquirindo maior ou menor experiência. Mas isso só acontece na condição de que você tenha boa vontade para fazer isso. O escritor espírita Leon Denis nos coloca justamente isto, de que a vontade tem que ser o nosso impulsionador para a nossa melhoria na vida, seja ela as partes que a vida dá, ou seja, as categorias da vida, como aqui nós comentamos, a pessoal, a espiritual, a material. Todos nós podemos melhorar, todos nós podemos ter entendimento das coisas do mundo espiritual. É só nós não nos fixarmos, não nos enraizarmos em lugares assim que nós não estamos evoluindo. Se nós partimos para um determinado tipo de aprendizado e de repente aquele tipo de aprendizado para nós já está muito engessado, nós devemos partir para outro, sempre no intuito de evolução. Porque a variedade de aptidões, ele vai conversar conosco, é necessária para cada pessoa. Cada um tem um tipo de aptidão e cada pessoa pode adquirir mais aptidões. É claro que nesta nossa existência, talvez nós tenhamos alguns bloqueios para as aptidões. Vamos pegar um exemplo bem prático que a gente sempre comenta nas nossas conversas. Por exemplo, você não precisa entender de medicina para aprender medicina, né? Então você não precisa ser médico para entender medicina. Você pode aprender sobre coisas da medicina através dos livros, das palestras, que tem muito no YouTube e em outros canais de mídias sociais. Então você pode aprender bastante coisa sobre medicina, mas você necessariamente não tem condições de ser médico. Você tem aversão a sangue, você tem aversão a alguns machucados, algumas situações. Então você não pode ser médico, mas isso não impede que você entenda um pouco de medicina, que você não converse sobre medicina. Mas você tem outras aptidões.
você tem aptidões que fazem com que você seja um bom profissional, aptidões que fazem com que você seja uma pessoa de compreender as pessoas, de ouvir as pessoas, de saber conversar. Tudo isso são aptidões que nós podemos colocar em prática e trabalharmos ela para a nossa evolução espiritual, né? Toda a variedade de aptidões é necessária para cada pessoa, né? Vamos pegar um exemplo bem simples também, né? Aquela pessoa que sabe fazer um bom bolo, né? É gostoso, não um bolinho de caixinha, né? Que esse é fácil, mas fazer um bom bolo, um bolo simples, mas que ele tem um sabor diferente, ele tem uma textura diferente, um aspecto diferente, que você diz assim, nossa, mas que bolo gostoso. Por quê? Porque essa pessoa, além de saber fazer, ela coloca toda a sua energia positiva, o seu amor naquilo que ela está fazendo. Isso é uma aptidão. Aquela pessoa que tem a capacidade de ouvir os outros, é uma aptidão. Aquela pessoa que tem a capacidade de saber conversar, de manter um diálogo assim saudável, é também um tipo de aptidão. E nós podemos conseguir essas aptidões também através do nosso esforço, porque cada ser humano, o Espírito de Verdade vai nos dizer, tem um papel útil na Terra. Nunca desanime daquilo que você é e da sua vida. Você tem um papel útil nesse planeta. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Nós temos que começar a ter consciência disso daí. Nós somos muito úteis no planeta Terra. Nós temos uma utilidade muito grande nesse planeta. E essa utilidade muito grande faz com que, dentro das nossas aptidões, nós possamos melhorar o planeta. Melhorar no sentido para nós mesmos, para as outras pessoas. Então, o estudo das suas aptidões, que nós podemos até transformar isso aí em qualidades, elas é extremamente útil para que você seja uma pessoa mais útil neste planeta. O espírito, ao passar do mundo físico ao mundo espiritual, conserva as suas faculdades adquiridas. Então, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você adquire, tudo aquilo que você põe à disposição das pessoas e de você mesmo, não se preocupe, você não vai perder isso ao retornar ao mundo espiritual. Você não, tudo são ferramentas úteis para uma próxima vinda nesse planeta ou em outros planetas. Por quê? Porque nós adquirimos conhecimento. O conhecimento é a única fortuna que ninguém pode levar de você. Pode acontecer alguma coisa com o seu dinheiro, com a sua casa, com o seu automóvel, mas o conhecimento ninguém leva de você. É intrínseco a você, é a integridade sua, tá? Porque você leva essas faculdades adquiridas para o mundo espiritual para continuar a sua evolução. Então, é por isso que nós vemos em várias obras de vários escritores espíritas, de vários médiuns espíritas, a capacidade que essas pessoas têm, esses espíritos têm de ajudar os outros. Vamos pegar sempre as obras de André Luiz, a qual nós gostamos de nos firmar, eu pelo menos gosto de me firmar nela, em que André Luiz ele não perdeu os conhecimentos médicos dele. Lá os conhecimentos médicos, apesar de não poderem ser usados integralmente, porque é uma evolução muito grande lá, uma evolução muito maior, mas os conhecimentos de André Luiz serviam para que ele sempre quando ele vinha em missões aqui na Terra, né, retornando a este mundo, ele podia fazer as suas análises. Veja que isso é muito interessante. Então não pense que você está fazendo algo inútil, que você não está fazendo nada, que você, eu vou estudar isso para quê? Não, estude, aprenda, não só para o seu gosto, mas também para você poder utilizar e guardar para você, para a eternidade, todo tipo de aprendizado. A gente tem que aprender também que a gente nunca regride. Por mais que a gente veja algumas obras espíritas de que há espíritos que foram transportados de um planeta para o outro e eles tinham um determinado conhecimento maior do que os outros daquele planeta, nós vamos começar a compreender de que esses espíritos não estão regredindo, mas eles, através dos seus atos, né, de conquista, de querer conquistar os outros, querer dominar os outros, são recambiados para outros mundos através desses conhecimentos que ele tem. Ele possa fazer o bem para as outras pessoas, já que ele não fez o bem no mundo onde ele estava. Mas ele não regrediu, pelo contrário, ele está evoluindo, mas em outra situação. Nós vemos muito isso daí até na nossa vida prática. Quantas pessoas têm um conhecimento muito grande, uma inteligência muito grande daquilo que sabem fazer, mas utilizam para o mal? Quantos cientistas utilizam seu conhecimento para o mal e outros utilizam para o bem da humanidade?
O que acontece quando esses forem recambiados novamente para outros mundos? Eles utilizarão esses conhecimentos para a melhoria daquelas pessoas que lá estiverem. Então o espírito nunca vai regredir, pois a diversidade de aptidões, como diz o Espírito da Verdade através de Allan Kardec, entre os homens depende do grau de aperfeiçoamento que tem alcançado o espírito. É o que nós falamos aqui. Aprender, o melhorar, o entender, o ler, o compreender, tudo isso é um grau de aperfeiçoamento para o espírito. Tudo isso faz com que o espírito se eleve espiritualmente. É claro que nós temos que manter a nossa humildade para com as outras pessoas. Não podemos ser arrogantes para as outras pessoas. Eu tenho conhecimento disso, eu tenho conhecimento daquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você tem, mas você tem que manter a humildade. Esta humildade, junto com o seu conhecimento, vai chegar ao seu aperfeiçoamento, aonde um determinado grau vai ser atribuído a você através desses aprendizados. Então nunca desista daquilo que você quer fazer. E tem mais, o seu conhecimento, as suas aptidões, elas devem ser usadas a favor das condições sociais daqueles que não têm condições materiais, pessoais e espirituais. Elas não podem ser egoísticas, você não pode usá-las só para você, porque a gente tem que entender, as condições sociais não são uma lei da natureza, e sim uma obra do homem. Ou seja, o homem segregou durante séculos e séculos determinadas pessoas, colocando-os em classes sociais muito baixas, em miserabilidade, e hoje essas aptidões que você tem é para ajudar essas pessoas. Quantos médicos, os dentistas, psicólogos, educadores dão o seu tempo para ajudar as pessoas que não têm condições, vão aos lugares mais pobres, fazem consultas, dão aulas, procuram ajudar as crianças mais pobres, fazem trabalhos para o Dia da Criança, para o Natal, para o Ano Novo, isso é maravilhoso. Estão utilizando as suas aptidões para amenizar o sofrimento dessas pessoas, e é para isso que nós estamos aqui, porque a desigualdade social um dia vai desaparecer. Mas quando elas vão sumir? Quando as nossas aptidões forem usadas para o progresso moral do indivíduo. Assim, essas desigualdades sociais desaparecerão, porque uma pessoa vai ajudar a outra. Vai ser aquele ciclo de ajuda intermitente em que a miserabilidade, as doenças, a pobreza vai desaparecer. Ninguém merece ser pobre, ninguém merece viver em situações análogas ao conforto, ao bem-estar. É a nossa sociedade que produziu isso, e dentro dessa nossa sociedade talvez a gente mesmo tenha produzido em vidas anteriores. Então agora nos faz mistério recolhermos tudo isso daí e começarmos a ajudar aquelas pessoas que mais necessitam. A gente tem que também ter cuidado, que apesar de que a gente tenha aptidões melhores do que as outras pessoas, nós não podemos abusar destas situações, junto à nossa posição social. Eu sou médico, sou juiz, sou advogado, sou isso. Você é um servidor de Deus, e como servidor de Deus, dentro das suas aptidões, você deve fazer de tudo para que as outras pessoas possam ser ajudadas, e não você abusar delas, se pondo acima dos outros. Também a riqueza é uma forma de aptidão, seja ela ganha como herança dos seus pais, dos seus avós, como você também conseguir através do seu esforço. A riqueza é uma aptidão muito grande, e ela deve gerar condições para aqueles que mais necessitam. Ninguém fica pobre por ajudar os outros, pelo contrário, sabendo ajudar, sabendo investir, sabendo fazer as coisas, você vai notando e o ser humano vai melhorando e as coisas vão melhorando na sua vida. As aptidões adquiridas, o Espírito de Verdade vai dizer, podem e devem ser utilizadas para acabar com a pobreza moral e material. Podem e devem ser utilizadas. Quantas pessoas utilizam das suas riquezas para fazer o bem às outras pessoas? Muitas vezes nem é conhecida, mas quantas pessoas fazem isso? E não é maravilhoso? Então a gente pode fazer também a nossa parte dentro das nossas riquezas. Às vezes nós não temos a riqueza material, a riqueza monetária, mas nós temos outras riquezas que podem ajudar as outras pessoas. Você tem aptidão para ajudar, para ensinar, você tem a aptidão para congregar um grupo, para fazer uma melhoria numa comunidade. Tudo isso faz parte das nossas aptidões.
o Mahatma Gandhi vai nos dizer que a verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz ao seu semelhante. A verdadeira riqueza através da aptidão do ser humano é que faz dele uma grande pessoa, é que faz com que ele ajude o seu semelhante. É como ele fala, a verdadeira riqueza do homem é o bem que ele faz para o semelhante. E somente através da educação é que a fonte de luz a nortear os movimentos das aptidões das outras pessoas. A educação é essa fonte de luz que norteia esse movimento, já disse o mentor do Chico Xavier, o Emmanuel. E temos que entender, todo valor de vida é precioso, quando em circulação em benefício da própria vida. Então, respeito à própria vida é uma forma de aptidão, não só a vida do ser humano, mas a vida animal, a vida vegetal, a tudo que nos cerca. Tudo isso faz parte das nossas aptidões também. O bem-estar, o empregar as aptidões em favor do semelhante, do tempo, do trabalho, aonde você estiver, você está praticando a lei de justiça e a lei de caridade, com certeza. E faça das suas aptidões progresso para si e para o caminho para os outros. E assim você vai ver no seu íntimo o reino de Deus. É isso que nós queríamos repassar hoje para você, que você se utilize bem das suas aptidões, que você faça útil a sua vida, eu tenho certeza que já é, mas que você possa repartir essa sua vida para com as outras pessoas, porque você tem capacidade, você tem qualidade, você tem aptidões, você tem boa vontade e mais do que isso, você tem ao seu lado espíritos que querem que você faça tanto bem para as outras pessoas. Então, não perca o seu tempo, vá ao trabalho, porque muitas pessoas precisam de você. Paz e prosperidade a todos. Nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos der o aval da nossa presença.